Galera do segundo ano, professor Vanks na área para fazer a correção de sua prova de Química. A primeira questão que você teve diz assim: determine a variação de entalpia da reação 2NO2 originando o N2O4, tendo como base as variações de entalpia associadas às reações a seguir. O que é que a gente tem que pegar? Essa aqui é a nossa reação principal. Então, para montar, eu preciso deixar o NO2 no lado dos reagentes e N2O4 como produto. Vamos lá na primeira. O que é que você está vendo aqui na primeira? Você está vendo que o NO2 está nos reagentes, está nos produtos, e eu preciso dele aonde? Nos reagentes, então eu vou ter que inverter esta primeira equação. A outra, o NO2O4 está nos produtos e é o lugar dele. Então essa aqui eu vou manter. Então deixa do jeito que está aqui. Vejamos aqui o nosso procedimento. Vamos inverter aquela equação. Vamos ficar com a equação 1 assim, ó. 2NO2 originando N2 mais 2O2. O meu ΔH, que era mais 85, vai ficar menos 85,4 quilocalorias. A segunda equação eu mantenho N2 mais 2O2, 2O2 originando N2O4. O ΔH não sofre modificação, permanece 10,4 quilocalorias. Isso aqui a gente está seguindo os ensinamentos de Hess. O que você vai fazer aqui? Cancele N2 que tem de um lado e do outro, cancele O2 que tem do lado e do outro. Sobrou o que para você? 2NO2 originando N2O4. Confira se é a reação que ele te deu. Sim, é a reação que ele me deu. Então, o seu ΔH vai ser simplesmente você juntar esses dois aqui. 85,4 com 10,4, como são de sinais diferentes, você diminui. Vai dar 75 e o sinal vai ser negativo, porque 85 é maior em módulo. Então, vai ser menos 75,4, menos 75 quilocalorias. Seria uma reação exotérmica e a alternativa a ser marcada seria a letra A na primeira questão. No exercício número 2 fala assim: as células podem obter energia através de processos distintos, a fermentação e a respiração. Considere a seguir as equações dos dois processos. Ele dá as duas equações lá. Determine o que ocorrerá após a combustão completa de 5 mol de etanol, C2H5OH, conforme a reação. Pegue sempre como referência essa estrutura bem aqui. É isso aqui que você precisa. Não esqueça que o exercício está pedindo 5. No final, você tem que multiplicar. Muitas vezes a gente acha a resposta e não lembra de buscar esse detalhe da pergunta. Então, você fique atento. C2H5OH na primeira, ele está como produto e ele aqui tem que ser como reagente. Então, essa equação aqui, de cara, tu vai ter que inverter. Aqui nós temos o O2, originando CO2, CO2 e água. Eles já estão aqui na condição de produtos, não preciso mexer. Então, isso aqui eu vou manter. Vamos fazer as inversões aqui. Eu vou ficar como? Com 2 vezes C2H5OH, reagindo com 2 mols de CO2, originando C6H12O6. O meu ΔH, que era menos 230, vai ficar mais 230. A equação seguinte eu vou manter C6H12O6, reagindo com 6 oxigênios, originando 6 CO2 mais 6 moléculas de água, mantendo o meu ΔH, que neste caso é menos 2.880. Atuando aqui com a lei de Hess, o que a gente vai fazer? Vamos verificar que nós temos glicose dos dois lados, você cancela. Vanks, eu tenho CO2 e CO2, ó. Cancelo, cancelo. Porém, de um lado eu tinha 6 e do outro lado eu tinha 2, então sobraram quantos aqui? 4. O que sobrou nessa equação toda? Vai baixando. Aqui do lado dos reagentes nós temos 2C2H5OH mais 6 mols de O2, originando o quê? O que é que nós temos do lado de cá? 4 mols de CO2 mais 6 mols de água. O ΔH você vai somar ou vai subtrair. A soma é a regra. Porém, como eles são de sinais diferentes, você faz 2.880 menos 230 e depois coloca o sinal de menos. 3 para 8, 5, 2 para 8, 6, 2. 2.650. ΔH menos 2.650. Bom,
Você conseguiu chegar na equação que ele te deu? Não, Vanks, eu estou verificando que lá é um só mol de etanol e aqui tem 2. Aqui tem 3 de oxigênio, aqui embaixo eu tenho 6, aqui tem 4 e ali 2, aqui tem 6 e ali 3. O que você está conseguindo enxergar? Que nós temos uma equação 2 vezes maior do que a que a gente precisa. Então, o que você vai fazer aqui, amiguinha? Dividir por 2. Olha o que vai acontecer aqui, ó. C2H5H mais 3 mols de O2, originando 2 mols de CO2, mais 3 mols de água. E aí, quando você fizer isso, o seu ΔH cai para quanto? Metade de 2.650 é 1.325 kJ. Bom, essa equação é a equação que eu estou procurando. Pode olhar aqui, ó, que ela é a equação que você quer. Qual é a resposta que você achou? 1.325. Você está vendo que lá na letra A tem 1.325? Isso aí é para pegar os apressados. Por que é para pegar os apressados, Max? Porque ele não perguntou 1 mol. Ele perguntou 5 mols. Eu alertei isso lá no início do exercício. 5 mols, amigos, você tem que multiplicar o resultado obtido por 5. 5 vezes menos 1.325. Quando nós fizermos este cálculo, quanto é que a gente vai encontrar, Vanks? A gente vai encontrar 6.625 kJ negativo. Então, tem uma liberação. A resposta não seria a letra A. A nossa resposta à questão de número 2, queridos amigos, seria a letra E. Letra E. Libera 6.625. Que questão bonita, né? A lei de Hess, ela permite a gente resolver todas essas questões. Vamos lá. Questão 3. Considere as seguintes equações termoquímicas. X reagindo com Y originando W, Z reagindo com Y originando W. Qual a variação de entalpia para a transformação de X em Z? Olha o que é que você quer. X transformado em Z. Você quer o X na condição de reagente, você quer o Z na condição de produto. O que é que você vai fazer aqui na primeira? X está como reagente? Tá, então manter. Você vai manter essa equação. Z está como reagente e você precisa dele como? Como produto. O que você vai fazer? Você vai inverter a segunda. Então, vamos ficar lá. Ó. X mais Y, originando W, ΔH, menos 20,5 quilocalorias. A segunda você vai inverter. Vai ficar como? W, originando Z mais Y. O ΔH, que era negativo, vai ficar positivo. Mais 25,5 quilocalorias. E agora o que você vai fazer? Lei de Hess, some todo mundo. Você está vendo que tem Y de um lado e do outro? Cancele. Tem W de um lado e do outro? Cancele. O que ficou? X mais Z, X originando Z. E o seu ΔH é somar isso aqui. Vamos lá. Se somar dois números sinais opostos, você diminui, né? 25,5 menos 20,5 dá 5. Positivo ou negativo? Positivo porque você tem um ΔH o número 25 maior do que o 20. Então, aqui a reação seria uma reação endotérmica, resposta mais 5 quilocalorias, você ia marcar a letra B de bola. A questão de número 4, ele diz 2 mols de hidrogênio reagindo com 1 mol de oxigênio, originando 2 mols de água, ΔH menos 572. Bom, eu vou pegar essa equação aqui, que é a equação de formação de 1 mol de água, e para começo de conversa, eu não vou trabalhar com ela do jeito que está aqui. Por que, Vax? Porque aqui quantos mols você tá formando? Eu estou formando 2. Por que a gente vai mexer? Porque a gente precisa trabalhar com a formação de 1 mol para poder fazer as possíveis regras de 3 que surgirem. Então, a primeira sugestão que eu lhe dou é simplificar isso aqui. Como? Dividindo por 2. Aqui vai ficar H2. Aí você vai dizer assim para mim, opa, mas como é que você vai dividir o O2? O gás oxigênio permite fração nos seus coeficientes. Então, vai ficar meio de O2, originando 1 mol de água. Essa é a verdadeira reação de formação da água. 1 mol de H2 com meio de O2, tá? E o ΔH fica quanto? Metade dos 572 é 286. Então, vamos lá nas reações. Primeira coisa, vamos dar uma olhada. Qual é o tipo de reação que eu tenho aqui? Exotérmica. Por que é uma reação exotérmica? Porque o ΔH é negativo. Vamos lá na letra A. Vamos de cara. Olha só como é bom a gente anotar as informações. De cara eu já poderia eliminar a letra B de bola e a letra E. Por quê? Porque estão falando que são reações exotérmicas. Então vamos lá. Letra A diz exotérmica absorvendo. Outro erro.
Uma reação isotérmica não absorve, uma reação exotérmica libera. Quer um macete para nunca mais esquecer? Todas as reações que envolvem oxigênio são reações de combustão. E toda reação de combustão é reação exotérmica. Então já matava a letra A. Vamos para a letra C? Bom, o que é que diz lá na letra C? Exotérmica, beleza. Liberando 572 kJ para cada mol de água produzida. Olha a pegadinha. O camarada vê a palavra exotérmica, vê o 572, fica todo empolgado e marca como resposta. Lembre-se que 572 foi para formar 2 mols. Por isso que eu simplifiquei a reação, para a gente não cair nessas pegadinhas do autor. Vamos na letra D. Exotérmica, certo? Liberando 286 kJ para cada mol de água produzida. Essa seria a resposta. Questão 4, letra D, Mariazinha. Lá na questão número 6, nós temos a formação da amônia, que se dá por um processo denominado síntese. Nesse processo, temos a reação do gás de nitrogênio com o gás de hidrogênio. Aqui está a reação, né? Aí ele pede para a gente calcular a variação de entalpia. Não, ele deu a variação de entalpia. Ele quer que você consiga a entalpia do gás nitrogênio. Quanto é a energia dessa criança aqui? Bom, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Eu vou reescrevê-la, N2 mais 3H2, originando 2NH3. E vou tentar colocar essas estruturas. Isso aqui é que eu quero, né? Você tem o H2 3 vezes. Quanto que vale a ligação do H2? 435. Então, aqui, amigos, vai ficar 3 vezes 435, certo? Beleza? Bom, isso aqui vai dar quanto? 1.200 mais 105, 1.305. Guarda isso. Isso aqui eu vou chamar de X. Aqui, você tem o nitrogênio ligado com o hidrogênio. Já tem quantas ligações? Tem 3 aqui. Vezes 2 que tem aqui, você vai ter 6 ligações de NH. Então, vai ficar 6 vezes quanto? Quanto é o NH? 390. 390. Bem, meus queridos amigos, ele está dizendo que a equação toda dá um ΔH de menos 90. Então, o que é que eu vou fazer? Lembre-se que formação, aqui na formação, a nossa energia é negativa, tá? Na formação, nossa energia é negativa, na quebra ou na ruptura de ligações, ela é positiva. Então, como é que vai ficar isso? Eu vou fazer menos, eu vou multiplicar aqui 6 vezes 390, 6 vezes 400 dá 2.400, menos 60 dá 2.340. Se você não lembrar de colocar o sinal de menos na formação das moléculas, você erra o exercício, tá? Então, como é que vai ficar aqui? Menos 2.340, menos quem? A gente não faz HP menos HR? Então, vamos lá. ΔH é igual a HP menos HR. Menos quem? Abre um parênteses. O X, que eu não conheço quanto que é, somado com quem? Com 1.305. Tudo isso vai dar quanto? Menos 90 foi dado no exercício. Menos 2.340, menos X, menos 1.305, igual a menos 90. Daqui para frente, meus amigos, deixou de ser química, passou a ser matemática básica. Tá? Passou a ser matemática básica esse nosso exercício, tá bom? Aqui nós temos uma menos 1.305. Só um instantinho aqui. Esquecendo o sinal. Só um minuto. Eu vou ter que fazer o jogo de sinais aqui, ó. Vamos ficar com menos 2.340 menos x. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar os números de um lado e vou passar as letras para o outro lado, tá bom? Vai ficar assim, ó, menos 2.340 mais 1.305, o menos 90 vem mais 90, e o nosso amiguinho x fica positivo, que é o que eu estou procurando, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer o cálculo aqui do lado, vou fazer 2.340, positivo aqui a gente tem 1.395. 2.340 mais 1.395. Eu vou diminuir e colocar o sinal de menos, 1.395. 5 para 10, 5, 10 para 14, 4, 4 para 13, 9, 945. Houve uma liberação
de 945 kJ por mol. Ele poderia ter colocado com sinais negativos, ele também poderia ter dado para nós aqui menos 435, menos 390, isso não importa. O que é que vai acontecer aqui? Nós vamos marcar qual letra aqui na questão número 5. 945 kJ/mol de liberação e eu marcar a letra C. Lá na questão de número 6, ele fala de um processo chamado cloração. O que seria cloração? Cloração seria você ter uma reação envolvendo o menor dos alcanos, ou seja, hidrocarbonetos saturados. É o metano. Então, nós temos aqui gás metano reagindo com o cloro, originando CHCl3 mais 3 mols de ácido clorídrico. E ele quer saber qual é o valor do ΔH. Amigos, aqui é um procedimento de sempre, né? Eu vou pegar o carbono está ligado com o hidrogênio aqui 4 vezes, tá vendo? Eu vou até representar aqui para facilitar nosso entendimento. Aqui é o cloro com cloro, aqui é o carbono com hidrogênio, cloro, 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 depois eu multiplico com a quantidade que você tiver, e aqui é HCl. Bem, quantas ligações tem aqui? 4. Cada carbono com hidrogênio vale quanto? 18,7. Observe como na questão anterior, aqui ele já deu com sinal de quê? Com sinal de menos, tá? 18,7 vezes 4. Substâncias simples aqui, ele até colocou, mas não precisava. Substâncias simples, a entalpia é 0. Aqui nós temos uma ligação de carbono com hidrogênio. Então, vai ficar 1 vezes menos 18,7. 3 de carbono com cloro. Quanto é o carbono com cloro? Menos 38,6. Aqui eu tenho 3 do hidrogênio com o cloro. Quanto que é o hidrogênio com cloro? Menos 92,3. Bem, a partir de agora, como eu falei há pouco para você, deixa de ser química e passa a ser pura matemática, né? Então, como é que vai ficar aqui? 18,7, 37,4, 74,8. Guarda isso. Do lado de cá, tem 18,7. 38,6 vezes 3 dá 115,8. E quanto é que dá esse bem aqui, Vanx? 3 vezes 92 dá 270, 276,9. Lembre-se que é todo mundo negativo, tá? Todo mundo negativo. Quando você somar essa galera, 276,9, 18,7, 115,8, você vai encontrar menos 411,4. Beleza? O que você vai fazer agora? Vai partir para a resolução final. Eu vou abrir um espaço aqui, que é o espaço da minha conclusão. A minha conclusão vai ser HP menos HR. HP menos HR, variação de entalpia, né? Qual é o valor dos produtos? Menos, aqui o HP, esse aqui o HR. Você faz um menos o outro. HP menos HR vai ficar menos 411,4 menos 74,8. Quando você fizer 411,4 menos 74,8, vamos ver quanto que dá isso. 8 para 14, 6. 5 para 11, 6. 8 para 11, 3. Baixo 4. Aí vai ficar quanto? Vai 1, né? 336,6. 336,6 com sinalzinho de menos, porque isso aqui é uma reação exotérmica. Liberação de calor. Alternativa resposta seria a letra E, na questão de número 6. Lá na questão 7, ele fala da queima de 4,8 kg de metano, liberando 63,84 quilocalorias. O calor de combustão de 10 mol de metano será igual a quanto? Vanx, eu não estou vendo a reação. Pois é, você vai ter que montar. O que é combustão, amigos? Combustão é reação com gás oxigênio. Na combustão se forma o quê? CO2 e água. Então, vamos lá. Ó. CH4 mais O2, originando CO2 mais água. Posso começar? Não. Tem que balancear. Vou colocar um aqui. Quantos hidrogênios você tem? 4. Então, vem aqui e coloca um 2, ó. Vai ficar 4. Quantos oxigênios tem aqui do lado dos produtos? Tem 2 aqui com mais 2 aqui. São 4. Do lado de cá tem que ter 4. Aqui já tem 2, né? Então coloca um 2 aqui. Isso aqui se chama o quê? Balanceamento. Se não fizer, não consegue resolver o exercício. Ele nos dá uma massa do metano aqui que é 16. Só que ele diz assim, calcule para 10 mol.
Amigo, se 1 mol é 16, 10 vai dar quanto? 160 gramas. Isso aqui é uma regra de 3. Quanto é que é 4,8 quilogramas? São 4.800 gramas. Então, você vai fazer a regra de 3 assim, ó. 4.800 gramas me dá uma liberação de 63,84 quilocalorias. 160 gramas, que seria 10 mol, vai me dar o quê? X. Como é que vai ficar essa conta? 4.800x igual a 160 vezes 63,84. X vai ser igual a 160 vezes 63,84 dividido por 4.800. Quando você fizer 160 vezes 63,84, você vai encontrar 10.214,4 dividido por 4.800. Vai achar quanto? Você vai encontrar 2,128 quilocalorias. O aluno pode pensar assim, eu errei o exercício porque não tem essa alternativa. Lembre-se, quilo significa o quê? Quilo significa 1.000. Então, você vai pegar isso aqui e multiplicar por 1.000. Quando você multiplicar por 1.000, você vai puxar 3 casas. Vai ficar 1, 2, 3. Você vai encontrar 2.128 calorias. A alternativa seria a letra D de dado. Lá na questão de número 8, ele fala da formação do carbonato de cálcio, se dando a partir de um hidróxido de cálcio, ao reagir com dióxido de carbono. Ele deu a reação para nós aqui, né? Aqui, ó. CaOH2 mais CO2, originando CaCO3 mais água. Essa galera aqui, da esquerda, são os reagentes e da direita são os meus produtos. Como é que a gente faz a variação de entalpia, moçada? HP menos HR. Bem, aí ele dá as entalpias de todo mundo aqui, ó. O que é que você vai fazer para calcular a variação de entalpia dessa formação de carbonato de cálcio? Substituí-los. Quanto é o CaOH2? Menos 986,1. Quanto é o CO2? Menos 393,5. Quanto é o CaCO3? Menos 1.206,9. Quanto é a água? Menos 241,8. Bom, eu vou somar aqui e depois eu faço a subtração. Quando você somar 986 com ponto 1 com 393,5, você vai encontrar 1.379,6. Quando você juntar 1.206 com 241, você vai fazer 1.448,7. Esse aqui, HP. Esse aqui, HR. Como é que você faz a variação de entalpia? Variação de entalpia, já falei agora há pouco. Delta H igual a HP menos HR. Menos 1.448,7 menos quem? Menos 1.379,6. O meu ΔH vai ser menos 1.448,7 mais, você vai ter que fazer o jogo de sinais, 1.379,6. Como os dois são sinais diferentes, a resolução era uma subtração. Ao fazer esta conta, você vai encontrar 69,1. Se o ΔH é negativo, essa reação é do tipo exotérmica, tá? Então, 69,1 negativo, vou encontrar a alternativa B de bola. As questões 9 e 10 são questões que não precisam de cálculo, só a observação de gráficos envolvendo energia. Aqui ele trouxe um gráfico para nós e diz assim, letra A, trata-se de uma reação exotérmica. Amigos, eu saí do entalpia, isso aqui é a entalpia dos reagentes, isso aqui é a entalpia dos produtos. Quando a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes, ou seja, quando o seu gráfico subiu de patamar, ela não é exotérmica, ela é endo. Então isso aqui é falso. Letra B fala de energia de ativação. Amigos, você está vendo que tem duas situações distintas aqui? Olha, eu vou pensar contigo aqui. Energia de ativação é a diferença entre o complexo ativado e os reagentes. É isso aqui, ó. Isso aqui é energia de ativação. Quanto que dá? 120 menos 10. Ô, Vanks, eu coloquei essa aqui como verdadeira porque eu vi o 120. 120 não é a energia de ativação.
120 é o complexo ativado, o estágio intermediário entre a entalpia dos reagentes e dos produtos, que concentra a maior quantidade de energia durante a reação. Cuidado com isso. Vanks, mas eu estou vendo que tem um espaço aqui pequenininho. O que é isso aqui? Isso aqui, meu amigo, quando a gente diminui a energia de ativação, é porque a gente utilizou um catalisador. Esse 110 é sem catalisador, porque se você tivesse utilizado a energia de ativação, se você tivesse com o catalisador, conforme o gráfico apresenta para nós, ela seria de quanto? Você ia fazer 60, porque está aqui, ó, 60 menos 10. Quer dizer, então, Vanks, que a finalidade de um catalisador é diminuir a energia de ativação. Exatamente. Vamos lá. Letra B, o que é que diz aí a letra B? A energia de ativação corresponde a 120. Não, 110. Letra C. A variação de entalpia dessa reação sem catalisador é 110. Aí sim, acabei de fazê-la aqui, ó. Resposta à questão número 9, letra C. E para eu fechar a sua prova, caro amigo, cara amiga, indique a afirmativa verdadeira dentre as que se apresentam pertinentes ao gráfico. Essa reação aqui, quanto é o HR? 10 e o HP? 2. Se o meu HP é menor que o meu HR, significa dizer que meus patamares irão diminuir. Essa reação aqui é o quê? Exotérmica. Aí ele diz, a variação de entalpia dessa reação é menos 8. Bom, ΔH é igual a HP menos HR. ΔH vai ser igual. Quanto é o HP? 2. Quanto é o HR? 10. Isso aqui dá quanto? Menos 8, Vanks. Menos 8 quilocalorias por mol. Então, meus amigos, essa questão de número 10 não tem muito trabalho, porque a primeira das alternativas foi a alternativa verdadeira. Espero que você tenha tirado um 10. Um grande abraço. Até a próxima.